Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Espero que tudo bem com vocês. Pessoal, referente a um vídeo aí sobre leilão, eu peguei algumas dúvidas aí do pessoal, né? Fiz até uma colinha aqui, tem um caderno, né? Que eu peguei aí nos comentários. E hoje eu quero tentar aí resolver da melhor forma possível a dúvida da rapaziada aí, certo? Então vamos lá, eu vou começar, vou tentar ser bem dinâmico. Vamos falar aí sobre a origem dos itens de leilão, né? Porque para você investir em algo, você tem que saber qual que é a origem daqueles bens, né? Como que eles vão parar no leilão lá, certo? Vou falar sobre qual é melhor, se é o leilão virtual ou presencial. Obviamente, por conta do vírus agora só está tendo o leilão virtual, mas foi uma dúvida também que o pessoal deixou. Questão de pagamentos, retirada e taxas, também é muito importante falar sobre isso, e documentação, tá? O pessoal me perguntou muitas outras coisas, só que essas aqui eu achei que são as mais importantes aí para tirar a dúvida de vocês, né? Primeiramente, e óbvio, né, você vai precisar de 4 coisas para iniciar, que é o que? O dinheiro na conta, não é o dinheiro embaixo do colchão, você tem que ter o dinheiro na conta no banco, certo? Vou falar para você por que o dinheiro tem que estar no banco. Parece óbvio, né, que você vai ter que pagar alguma coisa depois que você venceu o lance lá. Então você tem que pagar via boleto ou TED, né? Depende de cada leilão, né? A maioria dos leilões hoje trabalha com o pagamento via boleto bancário, certo? Então por isso que o dinheiro tem que estar lá, senão você vai ficar andando com o dinheiro no bolso, vai no banco, maior perigo, né? Então é importante que o dinheiro já esteja no banco lá quando você for fazer a aquisição, certo? Coragem, né? Obviamente muitas pessoas têm medo de investir em leilão para não tomar um prejuízo, né? Então você vai ter que realmente ter coragem para investir nesse mercado. Sorte também, né? Sorte, porque muitas vezes você vê algo que é bom, mas na prática não é aquilo que você pensava. Se você já acompanha meu canal aqui há um bom tempo, você já viu outros veículos que eu peguei aqui, né? Não foram poucos, né? Nem todos eu consegui trazer para o canal, certo? Mas vocês viram um dos últimos aí que foi a Fiorino. A Fiorino eu tive um problema no cabeçote dela, na suspensão, então eu tive que fazer uma série de outras coisas. Mas eu deixei explicado também no canal, porque veículo de carga, né? Veículos utilitários, realmente é um veículo muito arriscado de se comprar no leilão, porque provavelmente o cara que era dono, ele só malhou o carro, né? Ele sabia que ia devolver por algum motivo ou por outro, e acaba não fazendo as manutenções em dia, então você vai pegar um veículo muito detonado aí, certo, pessoal? Então tem que tomar cuidado quando você vai investir em utilitários, certo? Tem casos e casos, né? Obviamente. E veículos de passeio é um veículo que o cara usa no dia a dia ali com a família, geralmente ele faz a manutenção em cima. Então a probabilidade de você gastar menos com um veículo de passeio é bem maior, né, do que com um veículo de carga, certo? E o planejamento, pessoal, o planejamento é muito importante, né? O planejamento vai desde quanto você tem para investir, quanto a leitura do catálogo do leilão, como a distância do pátio do leilão onde você vai adquirir o veículo, porque você aí tem que fazer um jogo combinado, que o processo é curto, né? Você tem um espaço de tempo bem reduzido até a compra, pagamento e retirada do bem. Tem que ser bem rápido, né, esse processo, então você já tem que ter tudo basicamente planejado, certo? Então, de repente, se você não tem certeza, eu vou entrar no leilão, vou fazer meu cadastro, mas você não tem certeza se você vai comprar e depois você ficar correndo atrás, né, para resolver as coisas de última hora, provavelmente você vai ter custos adicionais aí que eu vou explicar para vocês aí na parte de pagamento, beleza? E vamos partir aqui então, pessoal. Falei aí sobre as 4 coisas que você tem que ter logo de cara, que é dinheiro na conta, coragem, sorte e o principal de todos, além do dinheiro, é o planejamento, certo? A origem dos bens, pessoal. Eu vou citar 3 tipos de bens, né, de veículos que vão para o leilão, tá? Eu tenho aqui os recuperados de financiamento. O recuperado de financiamento é aquele que todo mundo conhece. Por exemplo, você comprou um carro lá em 70 mil parcelas sem entrada, não conseguiu pagar, o banco vem e toma o veículo de você, certo? A origem desse bem, ele vai ser disponibilizado no leilão, certo? Aí, por exemplo, você pagou 30 parcelas desse financiamento de 70, sobrou 40, você não conseguiu pagar, o veículo vai para leilão. O valor que esse veículo é vendido em leilão é o valor que vai abater na sua dívida, tá? Aí se
o valor vendido no leilão foi alto, né, maior do que sua dívida, você pode receber o valor que passou da sua dívida de volta, tá? Então tem muita gente que não sabe disso. O pessoal deve estar se perguntando também, mas como que você sabe dessas informações, Antônio? Pessoal, para quem não sabe, eu trabalhava no banco, eu não trabalhava no leilão, eu trabalhava no banco e cuidava desses veículos que são recuperados de financiamento. Então eu fazia toda essa gestão junto com o leiloeiro. Não era só veículos que eu vendia, né? Vendia imóveis, veículos, peças e muitas outras coisas, certo? Então eu tenho informação técnica sobre esse assunto. Não quer dizer que eu vá fazer as melhores compras no leilão, tá? Isso aí não tem como, porque cada caso é um caso. Tem o segundo item aqui que eu posso dizer para vocês, né? O segundo tipo, né, de veículo que vai para leilão, que são os recuperados de seguradora, pessoal. Recuperados de seguradora são aqueles que passaram por um sinistro, né? O sinistro é uma ocasião, de repente uma batida forte, uma batida mais fraca, mas que de repente não compensava recuperar aquele veículo, né, pelo valor das peças. Então a seguradora paga o valor do veículo para o proprietário e pega esse veículo e disponibiliza o veículo em leilão para recuperar parte daquele dinheiro que ela pagou pelo seguro, certo? Então é importante que você, quando vai fazer um seguro também, você sempre faça o seguro baseado na tabela do veículo, certo, pessoal? Para não tomar prejuízo. Então esses veículos, eles passam por uma avaliação para saber qual que foi o grau de sinistro, né? De repente uma batida pequena vai ser pequena monta, né? Vocês já devem ter escutado isso. E quando passa por uma batida um pouco mais forte, tem a média monta. Esses dois casos, os veículos podem ser comercializados no leilão tranquilamente. Existe também a grande monta, ou o mais conhecido aí em termos como o PT. O PT é aquele veículo que passou por um dano estrutural que não tem mais como recuperar, certo? Então esse veículo, ele é vendido para empresas credenciadas no Detran como desmanche. Só empresas que têm esse cadastro como desmanche podem vender esses veículos que passaram por perca total, beleza? E aí, pessoal, tem também as empresas que estão trocando a frota de veículos. Eles podem disponibilizar esses veículos em leilão também, certo? E hoje em dia também pessoa física, se quiser vender o veículo em leilão, tem alguns leilões que também oferecem esse tipo de serviço para pessoa física, tá? Então eu citei 3 casos aqui, né? 3 tipos de veículos que podem ser disponibilizados em leilão, e obviamente que essa lista é um pouco maior, tá? Tem outros casos, tem leilões de Detran, tem leilões da Receita Federal, então tem outros casos, tá? Mas eu citei esses 3 que são os mais comuns aí que vocês veem por aí. Nesses 3 tipos, pessoal, o pessoal sempre me pergunta, né? Qual que é melhor investir? Bom, se você está iniciando, né, no leilão, você quer começar a comprar alguns veículos, eu indico que você procure leilão de veículos recuperados de financiamento, certo? Que são veículos que na maioria dos casos estão inteirão ali, né? Você só vai trocar um óleo, dar um talentinho ali e o veículo já está pronto para andar. Obviamente que tem danos maiores, de repente o motor e tal, e algumas coisas assim. Essa parte de você visualizar qual que é o veículo interessante para você comprar no leilão, entra nessa parte do planejamento que eu citei inicialmente. O planejamento para mim, né, no meu caso, quando eu vou comprar, eu sempre verifico a distância do leilão, né, para ver o valor que vai ficar o guincho. Eu sempre penso na pior hipótese, pessoal. Eu sempre penso na pior hipótese. Qualquer coisa que eu vou comprar no leilão. Você vai comprar um veículo no leilão, você já tem que pensar, por exemplo, e se esse carro vier com o motor travado? E se esse carro vier com o câmbio travado? E se esse carro tiver um dano muito grande na estrutura? Então você já tem que pensar nessas coisas e se informar quanto que seria, de repente, para fazer uma parte de baixo do motor, uma parte de cima, trocar uma embreagem. Então você tem que pensar sempre em tudo isso. Tá? Não faça as coisas sem planejamento. Eu sempre, quando eu vou comprar um veículo, por exemplo, o leilão tá rolando, né? Tem lá o catálogo de itens do leilão. Eu dou sempre uma olhadinha nos veículos e abro o Mercado Livre e vejo. Que nem no caso do último veículo que eu comprei, tava com paralama danificado. Aí eu já fui no Mercado Livre e fiz uma consulta, paralama lá do motorista,
para você ter uma ideia de quanto que você vai gastar eventualmente para já recuperar esse veículo. Então é importante, né, você também ter um conhecimento técnico, nem que seja mínimo, né, saber trocar uma vela, saber olhar um cabo de vela, fazer um servicinho básico, né, olhar, trocar uma lâmpada. Então são coisas que é bom você saber fazer para você não ter que pagar tudo para outra pessoa fazer. E cada vez que você paga para outra pessoa fazer, você ganha menos, obviamente, certo? E aí, pessoal, depois que passa por esses 3 tipos aqui de veículos que são disponibilizados no leilão, não é simplesmente o veículo chega no pátio do leiloeiro e o leiloeiro fala, agora eu vou vender esse veículo, certo? Não é simples assim. Geralmente esses veículos, mais no primeiro caso, por exemplo, né, no primeiro e no segundo caso, que é recuperados de financiamento e recuperados de seguradora, eles passam por um processo jurídico ou judicial, né? Podemos dizer assim. O recuperado de financiamento, de repente o cara entra com um processo para reaver o veículo ou de repente refazer os cálculos de quanto que ele está devendo. Então, enquanto rola um processo judicial, esse veículo ele não pode ser vendido, né? Por isso que fica lá o veículo no pátio 1, 2, 3, 4, 5 anos se acabando lá, certo? Porque está rolando processo e esse veículo não pode ser vendido. Em alguns casos também na seguradora, enquanto a seguradora não faz o acordo com o cliente, né, para dar o valor lá, pagar o valor do veículo, etc., esse veículo também fica parado lá até rolar esse processo, tá? Aí depois que liberou o processo, já passou o veículo, fez a transferência, aí sim pode ser vendido. Em todos esses casos, eles precisam de uma avaliação de uma empresa especializada para comprovar quanto realmente vale aquele veículo. Tanto os veículos recuperados de financiamento, os veículos recuperados de seguradora e os veículos que estão sendo vendidos porque a empresa está trocando de frota. Recuperado de financiamento e troca de frota, eles fazem essa avaliação justamente para saber quanto que vale aquele veículo, para ter um valor mínimo padrão de venda, certo? E não tomar prejuízo, porque todos esses valores eles são computados no balanço patrimonial da empresa, certo? Então é um jogo casado aí. E da seguradora também entra nas percas da seguradora quando ela faz o pagamento lá do seguro, certo? Então todos esses casos precisam de uma avaliação por uma empresa especializada. E isso é regulamentado pelo Banco Central, tá? Aqui no Brasil, beleza? Bom, pessoal, então, passando essa parte aí que vocês entenderam da onde vêm os veículos, e basicamente todos os veículos eles vão para leilão com um valor justo de venda, porque eles foram avaliados. Então tem leilão que já coloca o valor mínimo de venda lá para a pessoa comprar. Um exemplo desses leilões é o Freitas. O Freitas já deixa o valor mínimo de venda. Em outros leilões eles deixam o valor zerado e o valor vai subindo de acordo com os lances que vai chegando. Só que quando começa o pregão mesmo, se você já acompanha, aí o cara vai olhar lá, eu recebi R$1.000, mas para começar a venda desse bem eu preciso de pelo menos R$4.000. Então esse é o valor de venda mínima, tá, do bem, beleza? Então espero que tenha ficado claro essa parte. E agora nós vamos passar para o leilão virtual ou presencial. Qual que é melhor? Bom, pessoal, se você não tem nada para fazer na sua vida, que você pode ficar o dia inteiro no leilão, obviamente o presencial é melhor, né? Se você gosta de bater perna, ficar papeando, papapá, o presencial é melhor, que você vai lá, tal, senta lá, fica na resenha com os caras lá que você conhece, beleza, certo? Só que o interessante é que você sempre faça a visitação um dia antes. Hoje não está tendo a visitação, tá? Então é um risco você que não tem experiência, você comprar no leilão nesse momento. Por quê? Porque você não tem informação técnica suficiente, você não tem experiência para só de olhar uma foto você entender basicamente como que funciona, certo? Se essa parte está boa, essa parte está ruim. Então com um pouquinho de experiência que você vai pegando, você já vai bater o olho na foto do motor do carro, você já fala, pô, tá faltando tal peça ali, tá faltando outra peça. Uma coisa que eu faço muito por exemplo, tem um Uno vendendo no leilão, eu pego a foto de um Uno na internet e começo a analisar todas as peças ali, comparo com o leilão e comparo lá, para ver se tem alguma peça visual que está faltando, certo? Isso não quer dizer que você vai fazer uma boa compra, mas já serve para você entender como está o estado
tá faltando alguma peça ali, certo? Então o presencial ele é interessante para quem gosta realmente de estar lá e para quem está interessado em fazer a compra de vários veículos, por exemplo, que de repente você chega lá, você vai lá, dá uma olhada, de repente a visitação é no mesmo dia do leilão, você olha e já participa, tá? O leilão virtual é bom para quem já tem um pouquinho de experiência em compra de veículos, né? Já sabe mais ou menos como que funciona o processo, né? Mas mesmo assim é interessante que você faça a visitação do item e depois você compra pela internet. Essa é a forma que eu faço, tá? Dos dois últimos itens que eu adquiri agora, nenhum dos dois eu fiz a visitação presencial, porque não está sendo possível. Então eu tive que contar com um pouquinho de sorte também e a ocasião me forçou a isso, tá, pessoal? Não dava para esperar muito tempo, certo? Então é importante vocês saberem. Tem gente que gosta mais de fazer isso online e tem gente que prefere estar lá presencialmente. Não tem o melhor. Tem aquele que você vai se adaptar melhor, mais fácil, né? Eu basicamente curto o leilão virtual porque você consegue programar o lance. Então eu não fico acompanhando ali em cima o leilão, certo? Como que eu faço? Eu vejo o item que eu gostei, eu faço o planejamento de até quanto eu posso pagar naquele item, já levando em consideração se o item tiver muita coisa para se fazer, se o item a distância, já faço a cotação para ver guincho, etc. Lembrando disso também que é importante, eu utilizo um aplicativo para solicitar o guincho, tá? Eu utilizo o aplicativo KD Guincho. Então esse aplicativo eu faço tudo online, né? Faço pagamento, liberação, tudo, contrato o guincho e o guincho vai lá e retira o item e entrega na minha casa. Praticamente eu não saio de casa para fazer isso, né? Geralmente, quando é mais perto, aí eu gosto de ir no pátio e tal, mas não é sempre, tá? Então, como que eu faço essa compra online? Eu vejo o valor, faço o planejamento, vejo os custos e falo, esse item, por exemplo, tem uma bicicleta lá vendendo online, no leilão. Eu falo, pô, essa bicicleta é de última geração, eu posso pagar nela até R$ 1.500, né? Inclusive as taxas que você já vai fazer o cálculo. Aí eu deixo programado no leilão, né? Por exemplo, aí tem leilão lá, no leilão tem um lote tem um lance de R$ 500. Aí eu vou lá e deixo programado. Tem uma ferramenta que você programa os lances. Aí eu deixo programado até R$ 1.500. E vou para a rua, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas. Essa ferramenta funciona da seguinte forma: tá em 500. Conforme eu coloquei meu lance lá programado, então existe o incremento também, né, pessoal? O incremento é o valor adicional para você dar o lance. Então pode ser um incremento de R$ 50, de R$ 100, de R$ 200, de R$ 500, depende do item. Então, por exemplo, uma bicicleta tem um incremento de R$ 100 e tem um lance lá de R$ 500 de outra pessoa. Eu programo o lance final até onde eu quero pagar nesse item, que é 1.500. Automaticamente, quando eu programei esse lance, o meu lance já vai passar o do cara. Então o lance vencedor até o momento vai ser de R$ 600. E aí o lance vai rolando, vai abrir o pregão lá, o pessoal vai começar a dar lance. Aí se o lance chegar a R$ 1.400, o meu próximo lance é R$ 1.500. Se ninguém der mais lance, eu venço a parada, certo? E sou o vencedor do lote. Se alguém der um lance maior, eu já perdi. Isso me ajuda também a não passar aquela questão, né? Leilão é complicado quando você acompanha, que você entra na pilha ali, né, dos lances, né, que é coisa rápida. O leilão não é demorado, cara. O leilão, assim, ó, é um estalo, tá? O leiloeiro, é jogo rápido. O lote chegou, ó, lote tal, vamos lá, dou-lhe uma, já, ó, cheguei a um lance aqui, tal, não dura nem 5 minutos, ele já fez a venda. Então você tem que ser rápido, certo? Então a programação me ajuda a não entrar também nessa empolgação do momento do leilão e pagar mais do que deveria, tá? Então eu nem assisto já para não correr esse risco, né? Aí eu deixo programado lá e depois eu vejo, né? Recebo um SMS no celular, olha, você foi o vencedor do lote, tal. Então você recebe isso por e-mail, né? Se você foi o vencedor, se não foi, você já sabe que não chegou ao valor que você tinha lá, deve ter passado muito, e você não conseguiu comprar o lote lá, beleza? Então dessa forma que eu trabalho. E geralmente eu costumo comprar veículos que
sempre é baseado na tabela FIP, né? Que se usa. Alguns usam a Molicar, outros usam FIP, eu gosto de usar a FIP. Aí eu vejo o valor de tabela daquele bem e aí eu sempre vou programar lances de 40% a 60%. Eu não passo disso, pessoal. Se eu conseguir comprar nesse meio termo, tá beleza. Se não conseguir, tchau e benção, eu vou esperar, eu vou em outro lote, certo? Então tem essa questão, porque de 40% até 50% se o veículo tiver um dano pequeno para fazer. De 60% se o veículo tiver inteiro. Só que é muito difícil comprar desse jeito e é por isso também que eu fico um longo período para comprar veículos, tá? Porque demora para eu conseguir comprar nessa média que eu trabalho, né? De 40% até 60%. Eu só fico nessa média, eu não passo disso, tá? Eu não compro um veículo acima de 60% no leilão, que eu acho que não compensa. Eu vou falar para vocês daqui a pouco na parte de pagamento, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido também essa questão, né? Qual que é melhor, leilão presencial ou leilão online. Na verdade, você tem que conhecer um pouco das questões técnicas do veículo que você vai comprar ou do bem que você vai comprar, para acabar não tomando prejuízo e não fazer uma compra errada, né? Se bem que eu já vi muito mecânico tomando prejuízo, comprando carro novo e chegando o motor do carro tá travado. Já vi funileiro comprando carro também e chegando a longarina tá estourada, porque assim, você consegue no leilão presencial, lá na visitação presencial, você consegue analisar o veículo, mas você não pode dar partida no veículo, você não pode ver parte elétrica, você só pode ver o veículo por fora, né? Às vezes a porta está aberta, você consegue abrir, às vezes o capô está aberto, você consegue ver a parte do motor, você pode olhar embaixo se você quiser, né? Eu já vi gente também tomando prejuízo. Mano, eu vi lá, o carro estava inteiro, tinha o vídeo no leilão online que o carro estava funcionando, estava com as 4 rodas, estava tudo inteirão. Mas quando o cara foi andar, estava com os 4 rolamentos de roda estourados, estava com a suspensão danificada. Então tudo isso pode acontecer, tá, pessoal? E aí entra a parte da sorte, né, pessoal? Além da coragem, ter a sorte de comprar um veículo que tenha pouca coisa para fazer, tá? Não existe uma estratégia ninja para compra, né? A não ser que a pessoa tenha informação privilegiada, que eu não duvido que uma empresa que faça a compra de 10, 20, 30, 100, 200 carros no leilão mensalmente, o leiloeiro não envie alguma informação privilegiada para ele, tá? Então, infelizmente, é uma coisa que a gente não consegue provar, então é bom a gente até mudar de assunto, certo? Questões de pagamento, pessoal. Pagamento e retirada do bem e as malditas taxas do leiloeiro, certo? Então, como que funciona? Você deu o lance lá, por exemplo, comprou um carro de 5 mil reais. 5 mil reais tem a comissão do leiloeiro, que é sempre 5% em cima desses 5 mil reais, certo? Pagou a taxa do leiloeiro, aí os leiloeiros costumam enfiar um monte de taxa adicional. É taxa de organização de depósito, taxa de remoção, taxa administrativa. Então cada leiloeiro ele põe um pouco de taxa. Em alguns casos essas taxas chegam até R$1.000, até mais do que isso, pessoal. Então é uma coisa que vai impactar realmente o valor que você vai pagar no lote lá. Se for um veículo de baixo valor, aí complica um pouco, né? Porque de repente o veículo tem tabela de 3 mil ou até 4 mil reais, você paga 1.500, 1.800, aí mais 1.000 de taxa, você vai ganhar quanto? 500 reais? Então não compensa, tá, pessoal? Você não vai conseguir nunca vender o veículo pelo preço de tabela, certo? Então as taxas podem variar de leiloeiro para leiloeiro, só que os 5% é sagrado. Qualquer leilão, a taxa é 5%, beleza? E as despesas extras, cada leilão vai variar. E eu não posso aqui definir e falar para vocês, olha, de tal leilão é sempre tal valor, de tal leilão... Não, sempre muda, tá? Todo mês muda isso aí. E tem uma outra coisa também relacionada à parte de documentação, né? Que tem alguns leilões que forçam você a fazer a documentação com eles, que eu acho muito errado, tá? Um desses leilões que eu já adquiri lá e eu achei um absurdo o valor, que é o Milan Leilões. O Milan Leilões cobra uma média de 750 a 850 reais para fazer a documentação de transferência com eles, tá? E eu acho realmente que não é certo. Se você for fazer diretamente, você vai gastar menos da metade disso praticamente, né, pessoal? Com vistoria,
com a papelada toda. Então eu acho que é um preço bem abusivo e eu acho que quem compra no Milan tinha que denunciar esses valores aí cobrados por eles para poder fazer documentação, tá? Na questão de pagamento, né, para retirada do lote, eu já ia me esquecendo de falar sobre isso, que é uma parte das mais importantes, né, nesse processo de compra. Quando você faz a compra, você tem 24 horas, até 24 horas para realizar o pagamento desse boleto, né? Se você não paga, gera um custo adicional de multa, tá? Depende, isso vai variar de leiloeiro para leiloeiro, tá? Porque eles enviam um boleto, o boleto fala assim, em alguns casos, se você pagar até tal dia, né, você tem um desconto de R$ 100, porque já é uma multa que vai estar naquele boleto. Em outros leiloeiros pode ter a inclusão de multa de uma ou outra forma se você não pagar o lote no dia. Beleza, pagou o lote em até 24 horas, você tem que solicitar a emissão da nota fiscal. Você envia o comprovante de pagamento para o departamento responsável do leilão para poder emitir a nota fiscal. Emitiu a nota fiscal, você tem que retirar o lote no mesmo dia também. Então é importante que você faça esse processo, né, com tudo já programado. Por exemplo, 9 horas da manhã eu já peço para emitir a nota do leilão e já mando o guincho lá para retirar. Então você já tem que fazer isso casado, tá? Se você não retirar o lote após a emissão da nota fiscal, também vai gerar multa de estadia do bem lá no leilão. Até isso eles cobram. Então tem parte que cobra R$ 50, tem parte que cobra R$ 100 por dia. Então tudo isso você tem que programar. Entra naquilo que eu falei para vocês. Programação é tudo quando você vai investir em leilão, certo? Eu atrasei 2 dias para retirar o Siena lá no pátio, né? Por uma questão interna minha aqui que eu não tinha tempo de resolver e não tinha outra pessoa para resolver por mim. E acabei pagando mais R$ 100 do pátio lá, que obviamente vai ocasionar um custo que não estava programado na hora da revenda do veículo, né? Então, só para vocês entenderem que tudo isso é muito importante. A questão da documentação dos casos que eu falei para vocês aqui de recuperar de financiamento, recuperar de seguradora, pequena monta, média monta, certo? Em todos esses casos aqui, pessoal, sempre quando você vai anunciar um carro, né, ou o pessoal que quer comprar fala, mas fica alguma observação no documento do veículo? Pequena monta não fica, tá, pessoal? Recuperar de financiamento e pequena monta não fica nada na descrição do veículo. Quando é média monta, vai constar lá recuperado, né? Veículo recuperado, tá? Vai ficar constando isso para sempre, a vida inteira do veículo. Não tem como tirar isso, não tem uma forma de burlar isso no sistema, beleza? Só que é o seguinte, mesmo que você... aí você deve estar pensando nesse momento, então vale mais a pena pegar o veículo recuperado de financiamento ou o veículo de pequena monta. Compensa, tá? Na hora de você fazer a documentação, como eu já falei aqui no canal, você vai fazer um processo a menos, que é a liberação do documento, né? Quando o documento o veículo é média monta, você tem que liberar o documento no Detran através de uma vistoria do Inmetro, tá? Porque o veículo vem bloqueado para rodar nas ruas. No caso do pequena monta e o recuperado de financiamento, que também chega a ser uma pequena monta, o veículo já vem com a documentação pronta para você fazer a transferência. Você não precisa fazer essa liberação do documento, beleza? Só que tem um porém. Em ambos os casos, pequena monta, média monta, seu veículo ele vai estar marcado para sempre que ele passou por leilão, mano. Não tem história, velho. Não tem o que se fazer. Se você não for uma pessoa que vai falar para um futuro comprador que seu veículo que você comprou é recuperado de financiamento, pequena monta de seguradora, que não consta nada no documento, você fala para ele, eu tenho esse veículo aqui, o veículo tá jóia, e você vende o veículo pro cara. Uma hora o cara vai precisar fazer um seguro, ou ele vai fazer uma vistoria cautelar, que é aquela vistoria mais, né, mais completona. O que vai acontecer? Vai constar a foto do veículo lá no pátio do leilão, não importa, cara, ele já tá vacinado. Todo veículo, mano, pequena monta, recuperar de financiamento, eles vão ter o laudo constando que ele teve passagem de leilão, tá? Esse é o único diferencial, todos vão ter, mas só o média monta vai estar constando no documento, tá? Então, para mim, quando você abre a boca para falar pro cara que é leigo no assunto, que seu veículo passou por leilão,
ele não tem aquela dimensão de que se é média monta ou pequena monta. Para ele, o carro passou por leilão e é a mesma coisa. Se ele tiver medo, ele não vai comprar o carro, entendeu? Então é importante sempre vocês falarem para a pessoa que teve uma passagem de leilão e explicar o caso. Ah, foi recuperado de financiamento esse veículo, o cara não pagou, o banco retomou, foi para financiamento. Então vai deixar o cara mais tranquilo, porque o cara já tem aquela visão, né, do carro tudo estourado no pátio do leilão lá, e ele comprando o carro depois e não conseguindo fazer sequer um seguro, né? E esse é um dos motivos que eu procuro comprar carro média monta que tenham pouco dano estrutural, coisa simples, né? Como vocês viram, o último carro que eu comprei tinha um paralama estourado, que eu não concordo em ser média monta, por exemplo, né? Por causa de um paralama estourado média monta. Então, uma vez classificado, você não tem mais como você voltar atrás. Aí não tem mais o que fazer. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, né? As principais dúvidas eu tirei aqui nesse vídeo, né? Passei todos os detalhes aí sobre o meu conhecimento aí na aquisição de veículos. Não tem uma fórmula mágica para você comprar sempre o melhor veículo, né? Obviamente que comprando um veículo mais novo, sua chance de ter menos coisa para fazer no veículo é bem maior, certo? Só que se você vai comprar um carro média monta, se você falar o histórico, falar tudo certinho, também não tem erro nenhum, você consegue revender esses veículos. Eu utilizo de uma artimanha que eu vou até abrir para vocês aqui, que é o seguinte: eu utilizo os veículos de leilão não para venda direta para o cliente final. Para mim isso não é interessante. Eu costumo pegar como moeda de troca, tá? Eu sempre pego e tento trocar por outra coisa, porque aí o veículo sai quase sempre pelo valor de tabela. Então eu acabo ganhando mais dinheiro com isso. Beleza? Então, se não é inscrito aí no nosso canal, já se inscreve. Se eu esqueci de algum detalhe ou de repente falei alguma coisa que você não está de acordo, deixe o seu comentário abaixo do vídeo. Nosso canal é um canal democrático e todas as críticas e sugestões, desde que sejam para somar, serão bem aceitas. Beleza? Um grande abraço e até mais.